Olá a todos, bem-vindos mais uma vez ao nosso Espiritismo na Quarentena, em que nós aproveitamos o nosso tempo para podermos refletir sobre o Espiritismo, em particular começando pela base do Livro dos Espíritos. Hoje vamos trabalhar o capítulo 2, que trata dos elementos gerais do universo, um capítulo bastante interessante. Então, o capítulo começa com Kardec perguntando se o homem pode conhecer o princípio das coisas. E os espíritos já respondem de cara que Deus não permite que tudo seja revelado ao homem aqui na Terra, mas que o véu se ergue à medida em que ele se depura. Então, que havia uma perspectiva de ampliação do conhecimento à medida que o homem fosse evoluindo e suas faculdades estivessem mais amplas, mais desenvolvidas. Dizem ainda os espíritos, na questão número 19, que a ciência foi dada para o homem para o seu adiantamento em todos os sentidos. Então a ciência não é um produto que deve ser evitado, como alguns pensam, mas que foi dada, foi desenvolvida pelo homem para que ele se adiantasse. Mas, claro, ele não pode ultrapassar os limites fixados por Deus. Esses limites não são limites, como alguns pensam, impostos por Deus, mas são limites frutos da nossa própria incapacidade. Por mais que nos esforcemos no desenvolvimento da ciência, há algumas coisas que, em certo momento, não somos capazes ainda de vislumbrar. Veja o que acontece com o nosso Covid-19, não é? As pesquisas estão em andamento, mas ainda o ser humano não descobriu a cura, não desenvolveu a vacina que vai prevenir esse surto. Isso significa que é proibido? Não, significa que nós estamos desenvolvendo nossa inteligência, as nossas habilidades, a nossa capacidade e vamos devagarinho aumentando o universo dos nossos conhecimentos, expandindo esses nossos limites, que ainda não desvendamos, mas que com o tempo vamos desvendar. Bem orgulhoso, sim, diz Kardec, é o homem que acha que em certo momento já conhece tudo. Muitos têm essa ilusão, né? Nada há abaixo de nós, nada há acima de nós. Muitos chegam a duvidar da própria existência de Deus, que é onisciente e que teria criado tudo, porque não imaginam alguém que possa conhecer mais do que eles próprios. Isso é uma vã ilusão. Há muita coisa, só analisando a evolução da história no tempo, das ciências, que nós podemos perceber como ainda há muitas coisas para serem conhecidas. Kardec continua, então, investigando esse conhecimento a partir das informações que os espíritos dão e pergunta assim, se a matéria existiria de toda a eternidade ou se ela teria sido criada por Deus num certo momento. E os espíritos, então, respondem, como é que nós podemos imaginar Deus, modelo de amor e de caridade, inativo? Se qualquer que seja a distância que possais imaginar o início da ação, quer dizer, mesmo que a gente imagine que foi lá no longínquo passado que Deus começou a criar a matéria, que ali houve o início de tudo, será que nós podemos compreender Deus antes disso como estando ocioso? Como Deus poderia ser amor? Como poderia ser criador estando ocioso? Não. Deus criou e continua criando e continuará criando em toda a eternidade. Ele foi e será sempre criador, é uma das suas características. E aí Kardec pergunta, bom, ok, então, mas essa matéria, costuma-se definir essa matéria como algo que tem, por exemplo, extensão, tamanho, né? Que impressiona os nossos sentidos. Antigamente se dizia que a matéria é algo que pode se pegar, né? Algo que é impenetrável. Essa definição é correta? E os espíritos, então, que não podem passar frente, não podem fazer com que nós
nós seres humanos, nos furtemos ao esforço do desenvolvimento, do conhecimento, né? Responde assim, do vosso ponto de vista, sim. Porque só falais daquilo que conhecem. Mas a matéria existe em estados que não percebeis. Ela pode ser tão etérea e sutil que não produza nenhuma impressão nos vossos sentidos. Mas continua sendo matéria, embora vocês não percebam. Então, aqui os espíritos abrem um horizonte. A existência da matéria não depende do fato de nós percebermos que ela existe, pelos nossos sentidos físicos. Ela existe por si, mesmo fora da nossa percepção. E quanta coisa não foi descoberta sobre a matéria depois da época de Kardec, que veio revelar isso. Quanto da nossa matéria não é percebido pelos nossos sentidos. Hoje os cientistas acreditam que a maior parte do universo ainda nós não conhecemos e não percebemos. E aí Kardec pergunta, bom, então tá, mas então o que é a matéria? Já que essa definição é incompleta. E os espíritos dizem assim, bom, ela é o instrumento que o espírito usa e sobre o qual, ao mesmo tempo, exerce sua ação. Então a matéria é algo que o espírito usa? Bom, então aí os espíritos introduziram um segundo elemento. Então pergunta Kardec, bom, mas então o que é esse espírito? O que é o espírito? É o princípio inteligente do universo. Nada que os seus sentidos possam perceber, mas é algo inteligente. A inteligência é um atributo desse princípio. E, acima de tudo, ele é independente da matéria. A matéria, o princípio material, tem a sua existência e o espírito tem uma existência que não depende da matéria. Pontuando aqui claramente a posição do espiritismo sobre isso. Desde antes de Kardec até os tempos de hoje, há pesquisadores, muitas vezes, que acreditam que as funções daquilo que nós chamamos de alma e espírito são produzidas pelo corpo, ou por partes do corpo, como o cérebro. Os espíritos aqui pontuam claramente que não, que o espírito tem uma existência independente daquilo que chamamos de matéria. Então, Kardec, na pergunta número 27, conclui, então, haveria, sim, então, dois elementos gerais do universo, matéria e espírito? E os espíritos respondem, sim, mas acima de tudo, acima deles, Deus, Criador e Pai de todas as coisas. Essas três coisas são o princípio de tudo que existe. Mas aí os espíritos introduzem mais uma coisinha. Mas ao elemento material, temos que juntar também o fluido universal, que atua como uma espécie de intermediário entre o espírito e a matéria. Embora o fluido tenha um caráter material, porque ele não tem inteligência, esse fluido, mas tem uma característica tão diferenciada daquilo que nós entendemos de matéria, que os espíritos puseram como algo à parte. Não é? É o fluido universal que é suscetível nas suas inumeráveis combinações com a matéria e, sob a ação do espírito, não é? Produzir a infinita variedade das coisas que existem. E chamar a atenção, das quais não conheceis mais do que uma ínfima parte. Parece que os cientistas de hoje estão chegando a essa conclusão. Na época de Kardec, muito menos, mas também hoje. Quantos elementos da natureza já não foram descobertos depois de Kardec, depois da época de Kardec? Quantos estados da matéria já não foram descobertos depois da época de Kardec? Né? Além do sólido gasoso, sólido líquido e gasoso tradicionais, o estado radiante da matéria, o estado de plasma. Quantas forças da natureza foram descobertas? Quantos seres vivos, infinidade de seres vivos que
permitiram-se reconstruir, reconfigurar completamente a classificação dos seres vivos que hoje são aceitos pela biologia. É o fluido, diz os espíritos, que existe e que dá origem a tudo de material que nós conhecemos e que se apresenta na natureza. Então, em vários estados, desde o estado de materialização que nós conhecemos, que dá origem aos objetos, aos planetas, aos seres vivos, às radiações que nós conhecemos, que também fazem parte do universo nosso material, até o estado do outro extremo, o estado de eterização mais sutil, que dá origem aos corpos de seres do mundo espiritual, os fenômenos do mundo espiritual, que também são materiais, mas materiais num outro sentido. Então, entre o estado mais material e o estado mais etérico, estão todas as variações que esse fluido pode ter e que compõem o universo. Mas continua Kardec. A matéria é formada, afinal, de um ou de muitos elementos? E os espíritos são categóricos, de um só elemento primitivo. Não é? Na ciência da época de Kardec, haviam divisões de conhecimento. Alguns achavam que existiam vários elementos, a maioria achavam isso. Outros achavam que não, que tudo deveria convergir para um. Diz os espíritos, os corpos que considerais como corpos simples não são verdadeiros elementos, mas transformações da matéria primitiva. Os corpos simples que ele se refere são aqueles elementos que eram conhecidos na época de Kardec: hidrogênio, carbono, oxigênio, né? Nitrogênio, mais ou menos. A classificação periódica, a tabela periódica da época, que foi construída na época mais para o fim da vida de Kardec, por Mendeleev, tinha cerca de 60 elementos. Era o que se conhecia, mas mesmo esses, os espíritos dizem, são transformações da matéria primitiva. Que matéria primitiva seria essa? Não é? A matéria primitiva era aquela que depois, com o tempo, foi sendo descoberta. Foi com o tempo, já depois do falecimento de Kardec, que se descobriu em 1897 a primeira partícula elementar, o elétron. Então, todos os elementos da natureza tinham como constituinte básico de todos o elétron. Esse era um constituinte universal. Depois se descobriu, décadas depois, o próton. Mais tarde se descobriu o nêutron. Depois se descobriu que todos os elementos tinham um núcleo nos seus átomos, em torno do qual giravam os elétrons. Tudo isso fazia parte da natureza, não é? Então, todos os elementos são formados, hoje nós sabemos, de elétrons, prótons e nêutrons. Mas, atrás deles ainda existem outros componentes. Hoje nós sabemos que prótons e nêutrons são formados de quarks, elementos menores ainda, componentes. E o que virá atrás? Né? Ainda nesse capítulo, nós vemos que os espíritos colocam que o vazio absoluto não existe em parte nenhuma. E hoje a ciência nossa está percebendo também isso, que nada é vazio, que tudo é preenchido, que de alguma maneira o espiritismo foi prevendo coisas, né? O livro dos Espíritos confirmava a ciência e antecipava coisas que a ciência só iria descobrir séculos depois e que ainda está descobrindo. A constituição do universo está sendo descoberta, está se ampliando, e é isso que, à medida que a ciência se desenvolve, constatar. Né? Bom, convidamos então todos os nossos irmãos a continuarem estudando, estudarem esse capítulo 2 dos elementos gerais do universo. Ele tem muito mais a nos oferecer. Fique conosco em Espiritismo na Quarentena. Até!